Oi, gente, tudo bem? Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite. Hoje nós vamos falar sobre luto. E luto aqui eu não necessariamente me refiro à morte de alguém, mas sim às dores, aos desgostos que nós sentimos ao longo da nossa vida, da nossa existência, né? Às vezes é o luto de o fim de um relacionamento e a gente ainda gosta da pessoa, ou não gostamos, mas estamos extremamente feridos. Às vezes é o luto da mudança, que eu já falei pra vocês sobre o vídeo de morar sozinha, que é você estar longe dos seus amigos, longe dos lugares conhecidos, se sentindo exposta, desprotegida. Às vezes é o luto da perda daquela pessoa amada, querida, ou daquela pessoa que você não pôde se pedir desculpas, né? Antes de partir. Enfim, gente, existem várias formas de luto. E hoje, para me ajudar, não vai ter música. Eu vou citar dois grandes homens da Bíblia, dois admiráveis homens, chamados Davi e Elias. Primeiro, eu vou contextualizar em relação à história de Davi. Então, eu vou colocar as referências embaixo na legenda, mas eu vou falar sobre 2 Samuel e nós vamos ler no versículo 21 a 25. Mas o contexto da história era o seguinte: Davi era rei e ele tinha várias mulheres, ele tinha conquistado, já estabelecido o seu reino. E ele estava um dia andando pelo palácio, ele olhou pela janela e ele viu Batseba. E ele se apaixonou por Batseba, só que Batseba era casada. Ele mandou chamar Batseba, ele se deitou com ela e ela engravidou. Quando ele recebeu a notícia, ele mandou chamar Urias, que era o esposo de Batseba que estava na guerra, de forma que Urias viesse, se deitasse com Batseba, ela supostamente engravidasse de Urias e ficasse de boa. Aí ele mandou e Urias falou: eu não vou entrar na minha casa. Como eu posso ser indiferente aos meus colegas que estão no ermo, no campo de batalha, e eu vou entrar na minha casa, deitar na minha cama com a minha mulher? Não. E ele ficou na porta da casa dele. E aí não se deitou com Batseba. Davi mandou Urias voltar para a batalha, pediu para o general colocar ele na frente, no fronte de batalha. E quem entende um pouco de guerra, entende um pouco de estratégia, sabe que geralmente é a infantaria quem morre primeiro, né? E Urias morreu. Davi mandou trazer Batseba para casa dele e lá ela ficou grávida, né? Ela já estava grávida, teve a gravidez dela lá. Veio o profeta Natan, que era esse profeta dessa etapa da vida de Davi, e contou uma historinha. Olha, Davi, tinha um homem, ele tinha muitas ovelhas, ele podia ter várias, ele já tinha muitas, né? Mas aí ele viu uma ovelhinha de um homem que ele só tinha uma ovelhinha. E ele mandou trazer aquela ovelha. E aí Davi: que isso? Não, no meu reino não tem esse tipo de coisa não, que homem injusto, que absurdo, como assim? Pode mandar trazer aqui, porque ele merece morrer. Tem que mandar matar um homem desse. Aí Natan: interessante, esse homem é você, Davi. Que pegou Batseba, que era a única esposa de Urias. E aí Davi se arrependeu. O profeta Natan falou: você não irá morrer, mas o filho irá. Davi então vai ao pó, fica uma semana sem comer, em jejum, consagração, oração, pedindo pro bebê viver. O bebê já tinha nascido, né? E tava doente. E aí morre. E então eu vou ler o versículo 21, 2 Samuel 12, 21, que diz assim: aí os seus oficiais disseram: nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu mais. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e orei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Então Davi consolou a sua esposa Batseba, teve relações com ela e ela deu à luz a um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e Deus amou o menino. Gente, o que acontece? Davi, ele viveu o luto antes do filho morrer. Enquanto o filho estava doente, Davi estava
estava lá, orando, buscando a Deus e tudo mais. Quando o filho morreu, ele se levantou, tomou banho, pediu para comer, foi ao templo, né? Fez o sacrifício, voltou. Aí ele foi questionado pelos guardas, né? Pelas pessoas que... Ué, que isso, chefe? Antes você tava mal, né? Você nem respondia. A gente falava, você não respondia. Tava igual um moribundo. Agora a criança morre e você segue em diante? Ele falou, sim, agora eu sigo em diante, porque ela morreu. Né? Enquanto ela tava viva, eu podia fazer alguma coisa, agora ela morreu, eu não posso fazer nada. E ele vai até Batseba, consola ela. Gente, esse canal é um canal livre, mas enfim, ela ficou grata. Então entenda o que aconteceu no consolo. E aí ele consola ela e ela dá a luz a Salomão, que é o sucessor dele de acordo com a vontade de Deus, porque depois tem uns desdobramentos na família dele. Certo, essa é a história de Davi, né? Então Davi era um guerreiro, Davi era um homem de guerra, Davi era um cara ponta firme, um cara de estrategista, um cara de expansão, entendeu? Um homem direto, papum, não tinha meia coisa com ele. Ele era um homem de fala, era um homem de... Enfim, essa era a pessoa de Davi e foi assim que ele encarou o luto. Agora nós vamos caminhar um pouco mais pra frente em 1 Reis e a gente vai falar um pouco sobre Elias. Elias, ele veio depois de Davi, gente. Eles não são contemporâneos, ok? É importante dizer isso porque eu vou falar alguns diálogos, mas assim, eu quero que vocês entendam que isso é fruto da minha imaginação. É um artifício que Deus me dá de forma que eu consiga aplicar a Bíblia, né, a palavra dele na minha vida. E eu espero que te ajude também. Mas eu quero deixar claro que Davi já tinha morrido quando Elias estava vivo. Tudo bem? Então tá bom. Gente, Elias, ele veio, então, durante o reinado do rei Acabe. A gente vai vendo que à medida que o tempo passou, o povo de Israel foi se distanciando mais e mais e mais de Deus. E Acabe e sua esposa Jezabel eram pessoas distorcidas. Pessoas que não adoravam o Deus verdadeiro. E pelo contrário, pela influência de Jezabel, todos os profetas do verdadeiro Deus tinham morrido. À exceção de 100 profetas, porque Obadias os tinha escondido. Mas por que eles tinham morrido? Elias chega para Acabe e o confronta e fala, olha, pela torpeza do seu coração vai vir uma seca na terra. Uma seca, uma seca, uma seca. E aí ele vai e desafia o rei e depois ele foge, né, com a orientação do Senhor. Então pensa, ele já veio nesse tempo mal, né, num tempo em que o povo estava completamente desviado, longe dos seus caminhos. Ele dá uma mensagem ruim, né, olha, vai vir uma seca na terra, não vai cair uma gota de água. E depois ele tem que se esconder. E a gente vê que ele se esconde no deserto e que os corvos levam comida para ele sob a direção de Deus. E ele está perto de um riacho chamado Querite, e esse riacho seca, obviamente, porque como a gente já falou, é um tempo de seca que Deus determinou. E aí ele fica 3 anos fora e depois ele retorna, né? E ele encontra Obadias. Obadias que, eu acabei de falar que, depois disso, depois que Elias deu essa palavra, então todos os profetas de Deus, Jezabel, né, influenciou Acabe para que ele mandasse matar todos os profetas, e Obadias, de Deus. E Obadias escondeu 100 em cavernas. Essas pessoas ficaram isoladas durante esse período. E aí, depois de 3 anos, Elias retorna e encontra Obadias. E Obadias fala, Elias? É você, Elias? É você? Sou eu mesmo. E manda avisar o rei que eu tô aqui. Porque, obviamente, uma das pessoas que deveria ter morrido era Elias, né? E aí, o que acontece, gente? Elias, ele propõe um desafio, por assim dizer, tudo sob orientação de Deus, em que haveria um altar de Baal e um altar do verdadeiro Deus. E o Deus verdadeiro, né? O Deus que mandasse fogo do céu seria o absoluto, né? E aí, o que acontece? Tinham 450 profetas de Baal e 400 profetas de outro Deus falso. E Elias ali, gente. E ele montou o altar, né? Eles montaram, Elias colocou água, colocou madeira úmida, né? Quem teve que já acender uma churrasqueira ou já presenciou sabe que madeira úmida não é impossível, mas assim, né? Muito difícil. Enfim. E aí os deuses, os profetas de Baal ficaram clamando lá
e nada aconteceu. E no final do dia, Elias, que já tinha passado o dia todo falando assim, e aí, meus amigos, bora, né? Não vai fazer não? Fala mais alto, às vezes ele não tá escutando, acha que seu Deus tá surdo. Zoando com eles. No final do dia, Elias, então, clama, desce fogo do céu, né? O altar é consumido, e aí, sob a orientação de Deus, né? Elias fala, mata todos esses profetas falsos aí. E tem realmente, né, os profetas de Deus, aqueles que estavam escondidos, as pessoas que continuavam fiéis, mataram os profetas de Baal. E aí chove, né? Aquela música do Fernandinho, Faz Chover, gente, tá contextualizado aqui. E aí Elias, ele recebe uma mensagem de Jezabel falando assim, olha, de boa, sabe o que aconteceu hoje com os profetas? Amanhã acontecerá com você. Elias foge novamente para o deserto. E aí no 1 Reis 19, no versículo 4, diz assim, e foi para o deserto andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim, já chega, ó Senhor Deus. Acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como eram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore, caiu no sono, e de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo, levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Gente, Elias estava triste, ele estava cansado, ele já estava falando assim, Deus, por favor, Senhor, por favor, eu não aguento mais, eu me rendo, eu não suporto mais. E aí, quer dizer, Elias, ele era um homem mais melancólico, seria a palavra. Ele já tinha vindo em outro tempo, ele amava o Senhor, ele era um homem de Deus, mas ele já estava cansado daquilo tudo. Ele já estava cansado daquele terror psicológico, daquela imundície, ele de ficar escondido no deserto e falou, Senhor, eu quero morrer. É isso que ele queria morrer. A ponto de não querer comer. E aí o anjo fala, come. Aí Elias olha o pão, olha a água, dorme de novo. Tipo assim, eu não quero mais, eu cansei, eu tô cansado. E o anjo fala, come? Não quero, eu tô cansado, eu vou dormir. Ô, gente, e aí? Quem será que tá certo vivendo o luto? Davi, que sacudiu a poeira? Ou não, segue o baile, segue o fluxo. Que isso? Não, que guerreiro, manda no peito. Ou Elias que falou, chega, não, gente, que isso? Vim do deserto, mostro, agora eu tô ameaçado de morte. Eu era ameaçado de morte 3 anos atrás. Aí Deus vai, volta, agora eu sou ameaçado de morte, eu quero morrer. Talvez, gente, Elias, se soubesse da história de Davi, aí que eu falei, que eu imagino. Se ele soubesse da história de Davi, falaria assim, que? Esse homem não é de Deus, não. Não é de Deus. Se fosse de Deus, se esse homem fosse de Deus, ele não teria superado assim, não. Que isso? Tem que sofrer. Homem de Deus que é homem de Deus sofre, sente a dor, a angústia, a decepção. Não, isso não é de Deus. Não, que isso? Misericórdia, pouca vergonha, ainda deitou com a mulher de novo, engravidou, teve outro filho. Não, esse homem não é de Deus. Às vezes, se Davi tivesse ouvido falar da vida de Elias, falasse, que isso? Eu fui perseguido durante 9 anos. Eu vivi 9 anos da minha vida, eu era um jovem, um menino, tive que ficar correndo, depois de matar Golias, Saul foi um ingrato, me perseguiu, ele era o pai do meu melhor amigo. Eu tive que me despedir do meu melhor amigo, ele foi morto também em batalha. Eu vi tanta gente morrer, eu matei tanta gente, ainda assim eu não matei Saul. Quando eu tava dentro da caverna que ele foi lá, eu não matei. 10 anos da minha vida fugindo, fora o tempo de expansão do reino. E eu superei. E Elias, por 3 anos de seca, quer morrer. Ué, que isso? Acorda. Se você fosse homem de Deus de verdade, se você tivesse um pingo de Deus no seu coração, você não tava desse jeito.
Não, homem de Deus aguenta mais. Homem de Deus toma banho, levanta, tá novo, lava, tá novo. Gente, quem tá certo e quem tá errado? Queridos, não tem um errado nessa história. A Bíblia, lá em 1 Samuel 13, 13 e 14, disse que Davi foi ungido porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E quem conhece a Bíblia sabe que Davi fez muita coisa ruim e muita coisa boa. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E lá em 2 Reis 2, do 6 ao 12, a gente vê que Elias não viu a morte. Elias foi elevado aos céus numa carruagem de fogo. Gente, o homem que pediu a morte falou, quero morrer, que o anjo veio 2 vezes e falou assim, Elias, come. Elias, come. Acorda, Elias, por favor, come. E Elias olhou, não. Hoje de novo, Elias, come. Come. Esse homem não viu a morte. Esse homem atravessou o Jordão junto com Eliseu, que era o moço dele, que era tipo o discípulo dele. E Eliseu viu Elias subindo ao céu numa carruagem de fogo. Ele não viu a morte. E aí, gente, a Bíblia está validando a história desses 2 homens. A Bíblia valida a história desses 2 homens. Ela não disse que um era melhor que o outro. O que eu chego à conclusão, meus amados? 3 pontos. Primeiro, eu julgo os outros de acordo com a minha personalidade e as minhas vivências, e eu sou julgada pelos outros de acordo com a minha personalidade e as minhas vivências. Isso significa que eu não sou dona da verdade e nem que os outros são donos da verdade. Gente, sabe quando a gente fala assim, ó, se fosse eu, teria feito tal coisa? Sim, se fosse você, teria feito tal coisa, mas não era você, era o fulana, era o fulano. Então ele fez outra coisa, porque ele é outra pessoa, que tem outra vivência, outras personalidades, outra personalidade, certo? Você é o rei da verdade? Não. Eu não estou relativizando o evangelho, gente. Não é nesse sentido. O evangelho é um só. Nós devemos entender o que está escrito aqui e devemos honrar o que está escrito aqui. Eu estou dizendo que nossa personalidade, o nosso jeito, quem somos e como reagimos a cada uma das situações é que é absolutamente diferente. E a esse respeito, a Bíblia não diz que existe um jeito certo e um errado. Davi foi o homem que escreveu: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Segue o baile. Força, galera. Vai. Em compensação, Elias não viu nem a morte. O cara era tão de Deus. Ele tava tão assim, gente, que ele não viu a morte. Eles eram absolutamente diferentes. Mas eles serviram a Deus, eles foram homens de Deus, eles tiveram o chamado deles, eles cumpriram o chamado deles nessa terra. E aí eu entendo que eu não tenho nem que prolongar a dor, além do que ela realmente dói, e nem eu tenho que encurtar a dor, além do que ela realmente dói. Porque às vezes eu sou meio da visão, né? Que eu sou sanguínea com colérico, eu sou meio pá. Eu sou aquela pessoa que age na força do ódio. Você tá achando que eu não sou capaz, então você vai me engolir. Gente, e aí eu vou moendo, igual um trator. Isso não significa que não tá doendo. Às vezes tá sangrando, às vezes eu não tô conseguindo, às vezes a dor tá tanta, sabe aquela dor que bate na alma, que é tão forte, é tão intenso, é tão real, é tão pesado, mas eu não posso parar. Se eu parar, eu não consigo me reerguer. Essa é a Natália. Os meus lutos, eles duram menos, não porque eles doem menos, mas porque se eu me entregar ao luto, eu acho que eu nunca mais vou me reerguer. Eu sou daquelas pessoas que, quando chega estressada e vai limpando a casa e vai fazendo não sei o que, não é porque eu amo limpar a casa, é porque parece que eu tenho que agir, eu tenho que fazer. Essa sou eu. Em compensação, eu tenho amigas, gente, que acontece alguma coisa, elas somem, elas vão pro deserto, elas ficam 40 dias no deserto. Aquela pessoa que você tenta contato, e ela tá assim, em sofrimento.
Eu não tô errada, nem elas estão erradas. Eu preciso respeitá-las. Gente, entenda, o seu luto às vezes é devagar, o luto do amigo não. O luto do amigo às vezes é rápido, o seu não. Está tudo bem. Não queime seus processos, não acelere seus processos, mas também não retarde seus processos. Se superou, segue o baile, segue em frente. Não, que absurdo, seguiu em frente, acabou de acontecer. Mas já aconteceu, o leite já derramou, bora. Nossa, o leite já derramou, por que tá lá? Porque tem que tá. Porque é ela, é ele. E ele quer viver dessa forma. Mas quando ele se recuperar, ele vai vir e vai ser ótimo, e vai ser uma bênção. Então vamos respeitar isso. A última coisa, gente, é que nós devemos ser empáticos. A gente precisa respeitar, a gente precisa olhar o outro, entender que ele é o outro, ele não é eu. Não sou eu, né? Eu sei, mas assim, é tão bom quando a gente consegue desconectar e falar, isso daí não vai me doer, porque isso é do outro, não é meu. Isso daí, isso daí tá fora do meu alcance, porque é do outro, não é meu. Eu preciso respeitar. Eu preciso respeitar quem tem um luto maior e pede pra morrer. Pede pra morrer assim, pra Deus, tá, gente? Não é pra tomar nenhum ato contra a vida, não. E eu preciso respeitar quem tem um tempo de reação mais rápido. Eu sou uma pessoa de tempo de reação muito rápido. Eu sou aquela pessoa que fala assim, freia, calma, presta atenção. E tem gente que fala, a gente tem que falar, bora, passa. Tá tudo bem. Nós dois, esses dois tipos de pessoas, eles são úteis ao reino do Senhor. Eu falei mais, mas esse foi um vídeo que eu gravei 4 vezes. Eu tentei encurtá-lo, eu tentei colocar ele em 15 minutos para caber no IGTV. Eu tentei fazer várias coisas e eu não consegui, porque não era da vontade de Deus, eu precisava falar tudo que eu falei aqui agora. Porque, mais uma vez, gente, esse vídeo, a mensagem de Deus, ela precisa atingir uma pessoa. Essa pessoa mudada, transformada, ela vai levando, ela vai carregando. Tá bom? Fica com Deus, que Deus o abençoe, leia a Bíblia, ore, peça para que Ele se revele a você e Ele vai se revelar. Assim como Ele já se revelou a mim sobre vários aspectos de alegria, de dor, de angústia, de felicidade, de esperança, enfim, é isso. Beijos, fiquem com Deus.